cidades que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, família já foi plano de Deus lá no começo, tá? Esse é o primeiro. Segundo, uma família que crê em Deus enfrenta as dificuldades juntas, tá? Uma família que crê em Deus, tá? Ele enfrenta as dificuldades juntas. 2 de Reis 4, de 1 ao 7. Tudo isso é bíblico, porque Deus, ele vê que a família, ela tem que se juntar e tem que enfrentar as coisas juntos. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela, um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Então você vê aqui que essa mulher, ela vai a Eliseu e fala: olha, o meu marido morreu, ele te servia, deixou dívidas, e agora os credores querem entregar os meus filhos, o resto da família dela, que seriam os seus filhos. E Eliseu pergunta para ela: o que tu tens em casa? Não tenho nada, só tenho azeite. Então vai na vizinhança e pega quantas botijas você puder, e muitas, muitas e muitas. E assim ela fez. Depois fecha a porta com os teus filhos lá dentro. E o azeite começou a se multiplicar da vasilha que ela tinha com azeite. E ela enchia cada uma daquela que ela tinha. E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Os seus filhos lhe ajudavam. Tá? Ela foi buscar ajuda a Eliseu, mas os seus filhos a ajudaram a encher todas as botijas. Aí ela encheu e falou assim: o que eu faço com isso? Ela voltou ao profeta e o profeta falou: agora vende o azeite, porque naquela época o azeite era caro. Vende, paga a tua dívida e o resto vive com ele, você e os seus filhos. Eles trabalharam juntos para ter o quê? Sustento. Terceiro, filhos, uma herança do Senhor. Salmos 137, do 3 ao 5. Nós começamos com esse salmo. 127, do 3 ao 5. 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então Deus está falando aqui o quê? Que os filhos são o quê? Uma herança. E que quando você fica velho, eles vão te defender. Mas será que é isso que nós estamos vendo hoje em dia? Será que a gente realmente pode ver os filhos ajudando os seus pais? Ou os filhos crescem e largam os seus pais? Tudo depende da criação. Tudo depende de como você criou os seus filhos. Se você plantou certo na vida dos seus filhos. Se você foi um bom exemplo para os seus filhos. Tá? Tudo isso, porque aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Tá? Quarto, Josué e sua família, Israel, escolheram servir a Deus. Josué 24, do 1 ao 28. Josué 24, do 1 ao 28. Josué e sua família e Israel escolhem servir a Deus. Isso é importante. Porque é importante que a nossa família sirva a Deus. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó, os seus filhos, desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruiu diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, outros também, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei mesmos diante de vós, e os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a sua espada, nem com o seu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitaste nelas, comeis as vinhas e dos oliveiras que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deita fora
Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará a vós para mal e vos consumirá depois de vós ser feito bem. Então disse o povo a Josué: não antes de servirmos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedecemos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Isso significa que Deus, Ele quer ser o seu Deus. E Ele vai te dar coisas que você não plantou. Ele continua sendo o mesmo Deus que Ele era naquela época. Ele te dá aquilo que você não plantou, se você realmente obedeceu. O nosso maior problema é que nós queremos coisas que Deus está falando: não mexe nisso, não toca nisso, se afasta disso. E a gente continua sendo o quê? Teimosos. E aí as bênçãos, elas não vêm por causa das nossas teimosias. Muitas vezes nós mentimos. Quantas vezes aquele povo não mentiu para Josué? Josué estava fazendo o quê? Agora uma aliança com todos eles. Olha, afasta de ti todos os deuses. Afasta de ti os pecados. E segue. Porque eu que vou te abençoar. Sou eu que vou livrar você dos seus inimigos. Sou eu que vou lidar com eles. Você não precisa fazer nada. Simplesmente orar. Buscar a Deus. Deixa que Deus faça. Assim como destruiu todos aqueles povos, para eles poderem entrar na terra prometida, que Deus tinha lhe prometido. 5. Fazemos parte da família de Deus. A gente faz parte da família de Deus. Marcos 3, 31 ao 35.
do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmã estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Nós pertencemos à família de Deus. Maria chegou, depois aquele lugar já está lotado. Ela chegou depois que estava lotado e mandou chamar Jesus, porque na verdade, onde é que ela ia sentar? Então falou: olha, tua mãe está chamando lá fora. Jesus está falando isso porque ela talvez não tenha dado a importância que Jesus tinha. Talvez ela deveria ser a primeira a estar ali, mas ela não foi. Todos mais já estavam ali, aquele lugar já estava lotado. Por isso Jesus falou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então nós pertencemos à família de Deus. Por isso é que é importante ajudar uns aos outros. Sexto, creia no Senhor e a sua casa será salva. Atos 16, do 30 ao 32. O Senhor sempre fala: olha, a tua casa e você serão salvos. Atos 16, do 30 ao 32. Depois trazendo-os para fora, diz: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os que da sua casa. Paulo e Silas estavam presos. Eles tinham acabado de apanhar. Foram presos ali e de repente, no meio daquilo tudo, eles começaram a louvar ao Senhor. Começaram a orar meia-noite, depois de estarem todos feridos. Mas eles estavam contentes porque apanharam por causa de Jesus, de pregar. Eles não, eles estavam ali. E à meia-noite aquilo tudo estremeceu, todas as portas se abriram, as cadeias caíram dos pés de todos os ladrões. E o cárcere, quando viu aquilo tudo aberto, ele achou, porque ele estava dormindo, ele acordou, viu tudo aberto e falou: não, eles vão me matar. Então antes que eles me matem, deixe que eu me mato. E quando ele estava para tirar a sua vida, Paulo fala: não tire-os, todos estão aqui. Aí ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas e falou: o que eu posso fazer para ser salvo? Confesse Jesus Cristo, tu e tua casa serão salvos. Ele não falou só ele falou tu e a tua casa. Porque a nossa casa tem que ser salva. Por isso é que é importante a gente orar. Tem gente que ora, parece que não vê nenhuma mudança, mas na hora certa você vai ver. Tudo tem o seu tempo. A gente nunca pode colher uma fruta verde, porque ela não vai dar fruto. Você tem que colher ela madura. Sétimo, filhos e netos, uma bênção de Deus. Provérbios 17, 6. Provérbios 17, 6. O Senhor abençoa seus filhos e seus netos. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Aí, Deus abençoa os netos, os filhos, são bênçãos de Deus. Quando você serve a Deus, Deus abençoa-os. Mas
passagens bíblicas que mostram o valor das famílias para Jesus. E isso é importante. Jesus e a sua família, olha como isso é importante, tá? João 2. Mas a gente só vai falar, a gente não precisa ler porque a gente já viu essa passagem várias vezes, sobre as bodas de Canaã, onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Jesus naquilo, ele estava ali com os seus discípulos, ele tinha sido convidado ali para aquela festa, ele foi como qualquer outro convidado, mas a sua mãe devia ser próxima dos donos da festa, porque a sua mãe ficou de olho naquele vinho, que ela viu que o vinho tinha acabado, e ela foi correndo para Jesus e falou: meu filho, o vinho acabou. Ela queria que Jesus fizesse alguma coisa, e Jesus fala assim: mulher, o que eu tenho eu contigo? Na verdade, ele obedeceu a sua mãe, porque na verdade não era a hora dele fazer um milagre, mas ela lhe pediu. E ele, sendo filho de Deus, obedeceu sua mãe da terra. Então há respeito pelos seus pais. É isso que ele está mostrando, que apesar dele achar que não era a hora dele, ele multiplicou o vinho, ele transformou a água em vinho, ele obedeceu. Temos também o filho pródigo, lá em Lucas 15. Olha como Deus amava esses dois filhos, e você pode ver que eles eram totalmente diferentes, tá? Um era trabalhador e o outro devia ser meio preguiçoso, que era o mais novo, né? Pediu a herança: pô, já estou cansado de trabalhar nessa fazenda, tá? Eu já quero meu dinheiro, quero gastar, tá entendendo? Existia uma rixa entre os dois, obviamente. E o mais novo foi embora, gastou tudo como quis. E o interessante é que o pai deixou. O pai deixou porque ele tinha que aprender a lição. E muitas vezes, nas nossas vidas, nós temos que aprender algumas lições. Muitas vezes achamos que somos donos dos nossos narizes, que sabemos tudo, porque somos adultos. A gente nunca sabe tudo. A gente tem tanta coisa ainda para aprender. Mas quando aquele filho voltou, o pai tratou ele igual. E você viu que o irmão mais velho ficou com raiva do pai e ficou com raiva do irmão. Mas Deus é um Deus de família. Isso foi montado por Jesus. Nós temos também que Jesus cura o cego de nascença, em João 9. Vamos ler isso. João 9, de 1 ao 9. Esse homem era cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daqueles que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do céu, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como um mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola?
Existe herança de famílias, tá? Que vem de família para família, trazendo o que? Maldição. Porque as famílias pecaram, fizeram coisas lá atrás, terríveis. Sacrifícios, muitos sacrifícios de crianças, mataram pessoas, oferecendo aos deuses. Mas Jesus teve misericórdia desse rapaz. Ele falou, nem ele, nem seus pais. Era para que eu fosse o quê? Fosse eu curá-lo, mostrando que Deus é que o curou. Diferente daquele moço que 38 anos estava indo no tanque de Betseba. Que depois Jesus encontra com ele no templo e fala assim, olha, vai-te e não peques mais, que coisa pior venha sobre ti. Porque tem pessoas que são curadas e não mudam de vida, e continuam fazendo o seu pecado. E aí vai trazer consequências piores nas suas vidas. Quarto, Jesus entra na casa de irmãs de Maria e Marta. Lucas 10, 38 e 42. Elas eram irmãs. E obviamente, elas também tinham suas briguinhas, tá? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha? Ordenai-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Esta será tirada. Então você vê que elas tinham conflito. Porque Marta estava ali limpando, fazendo, arrumando toda coisa, e estava ali Maria olhando, ouvindo Jesus. E aquilo estava irritando Marta. Pô, Senhor, não vais falar para ela vir me ajudar? Ela falou, não, Maria está pegando a melhor parte, ela está aprendendo. Então sempre há conflitos em família. É saber o que? Administrá-los. Está aqui. Não sou eu que estou mostrando, é a Bíblia que mostra. Outro, encontrou dois irmãos que disputavam uma herança. Olha só, dois irmãos que disputavam uma herança. Lucas 12, do 13 ao 34. Dois irmãos brigavam por causa de herança. Isso são os mesmos problemas de hoje, tá? Lucas 12, do 13 ao 34. Do 13 ao 34. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partir entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes conferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrova consigo mesmo, dizendo, que
farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu fruto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e quem tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer, quantas coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a andigar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe, necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei-vos vossos bens e dai esmolas, fazeis para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inendigáveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Acho que está bem explicado. Porque muitas vezes ficamos ansiosos. Ah, vai faltar isso. Ah, vai faltar aquilo. Ah, não vou pagar minha conta. Ah, isso aqui vai surgir. Ah, isso aqui vai embora. E você já fica desesperado antes de bater. E na hora certa, Deus vem e provê. A Bíblia diz que o dinheiro do ímpio é para o justo. Muitas vezes você fica desesperado porque você não tem dinheiro. Mas você, quando anda com Deus, não vai te faltar comida, não vai te faltar roupa, não vai te faltar o teto. Porque Deus supre. Deus supre. E tem gente aqui vivendo isso hoje. Deus supre. Muitas vezes gastamos mau gasto. De vez de a gente fazer planejamento, não, isso aqui é para aquilo, isso aqui é para aquilo, isso aqui é para aquilo, a gente gasta com o que a gente gosta. E aí quando bate a conta, não tenho dinheiro para pagar a conta. Aí é outra coisa. Você tem que ser sábio. Deus te dá sabedoria. Mas dizer para mim que Deus
Deixa faltar? Não deixa. Talvez você não vai comer aquilo que você mais quer comer, mas que Deus vai te dar, não vai te dar comida? Me desculpa. Quando você é fiel a Deus, quando você é dizimista a Deus, quando você foi dizimista, quando você é dizimista, me desculpa. Tá? Nem eu sei como eu pago as minhas. Tá? Nem eu sei como eu pago as minhas. Eu sei que na hora Deus dá uma coisa. Tá entendendo? E as pessoas olham para mim e acham que eu estou nadando em dinheiro. A pastora está ali, ó. Vamos tirar da pastora porque ela tem. Boa sorte, queridos. Tá? É Deus que sabe da minha vida. Tá? Você não sabe, a história é verdade. Mas eu nunca reclamo. E você não deve reclamar. Você deve agradecer por tudo que você tem. Tudo. A tudo dê graças ao Senhor. Sexto, uma mãe pediu ajuda para sua filha, lá em Marcos 7. Ela foi falar com Jesus, uma mulher finéia. Ela foi falar, falou: Senhor, ela entrou escondida. Senhor, me ajuda, minha filha está endemoniada. Jesus ainda chama ela a falar assim: mas eu não posso jogar o pão para os cachorros. Mas os cachorrinhos comem o quê? Das migalhas que caem da mesa. E Jesus fala assim: olha, a tua fé curou tua filha, pode ir, o demônio já saiu dela. Então, mostra que quando ninguém mais consegue, Jesus consegue libertar sua filha. Jesus consegue curar os seus filhos. Porque Jesus, Ele é tudo. Ele traz cura. Quando você realmente acredita, você vive realmente ali, você vai ver que a cura vem. E sétimo, a mãe dos filhos de Zebedeu faz um pedido a Jesus. Mateus 20, do 20 ao 21. Essa aí eu tenho que ler. Mateus 20, do 20 ao 21. Essa mãe chega para Jesus. Seus filhos são discípulos de Jesus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. E adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vos beber do cálice que eu estou para beber? Respondeu: podemos, mas na verdade não. Essa mãe, ela ama Jesus e ela quer ver os seus filhos no reino, ela quer ver eles no alto. Ela acha que os seus filhos são mais importantes do que os outros discípulos. Então ela vai lá e pede: Senhor, que um filho possa ficar à tua direita e o outro possa ficar à tua esquerda. Ela pede como nós intercedemos pelos nossos filhos. Isso mostra que a mãe sempre quer o quê? O melhor para os seus filhos. Então, a família sempre foi um plano de Deus. Como você trata a tua família? Como é que a gente trata os da família de Cristo? Será que a gente realmente se importa com o nosso irmão do lado? Ou a gente ele entra, sai e não tem nada? Tente ser bom com a sua família. Que Deus possa sempre
Porque Deus também amaldiçoa famílias. Êxodo 25. Porque Deus, Ele realmente, aquelas famílias que cometeram erros no passado, que vem maldições. Êxodo 25, 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Não as orarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Põe o 6 também. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por isso que você vê famílias amaldiçoadas. Parece que a doença fica de uma filha para outra, de família, porque é amaldiçoada. Porque lá atrás fizeram trabalhos, lá atrás não serviram ao Senhor, serviram ao outro lado. Mas o Senhor está falando que quando você entra no reino dele, quando você confessa a ele, ele abençoa até 1000 gerações da sua descendência. Na verdade, na minha família, meu pai sempre foi amaldiçoado. Meu pai era super negativo, porque o meu pai, ele veio dos muros, e os muros matavam muita gente. Então ele era amaldiçoado. Ele veio de uma família, olha, a família dele toda era amaldiçoada. Está entendendo? O pai dele chegou a ser rico, perdeu tudo. Está entendendo? Na terra onde ele morava. O avô dele também. O meu pai também. Está entendendo? Trabalhava, daqui a pouco tinha, daqui a pouco já não tinha, já tinha perdido tudo. Roubaram a empresa dele. Está entendendo? Levaram o dinheiro todo dele. Então, você vê que veio o quê? Maldição de maldição. Mas uma vez que você confessa ao Senhor, uma vez que você está servindo a Deus, você passa a ser abençoado e os teus filhos passam a ser o quê? Abençoados. A bênção de Deus vem o quê? Sobre os teus filhos. Então, família para Deus é uma coisa séria. É uma coisa séria. E nós temos como igreja que aprender a ser o quê? Família. A igreja deveria ser o quê? Uma família. Eu vou explicar mais sobre isso no domingo de manhã. Eu vou trazer uma mensagem que vocês nunca ouviram e que Deus vai mudar muitas coisas no Brasil. Tá? Mas a família é importante. É importante a gente se importar com o nosso irmão. É importante a gente se importar. Será que o meu irmão tem comida em casa? Será que a luz do meu irmão está paga? Será que a água do meu irmão está paga? É importante. Mas também tem gente que é orgulhoso, é orgulhosa, que muitas vezes não quer dar o braço a torcer. Mas Deus, Ele é um Deus que ajuda. Ele é um Deus de amor. Ele mostrou isso com os seus 12 discípulos. E muitas vezes nós queremos mudar as coisas que a própria Bíblia está nos mostrando. Nós temos que ser o quê? Família. As canções de família, como nós cantamos, são muito bonitas, mas a gente vive elas. E eu termino com a música. Conhece aquela música de novo? Por favor. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar e vamos dar a mão uns aos outros. Vamos pôr em prática o que a música fala, porque é importante.
É importante que isso caia no nosso coração. E vou te dizer, eu não tenho uma boa família, tá? Minha família hoje sou eu e meus filhos, tá? Porque o resto, boa sorte, só Deus sabe. Vamos ficar de pé, gente? Vamos cantar, vamos dar a mão uns aos outros, vamos! Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Eu declaro a paz de Cristo, já pensou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim vem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, estamos na glória do Senhor, uma família, que tem o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Fale isso pro seu irmão. Fale isso pro seu irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim vem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para Aleluia. O Gilberto sempre quis uma igreja que fosse uma família. O Gilberto sempre foi família. Mesmo com a família dele, ele tentava ajudar. Ele tentava fazer a família unida. E ele sempre tentava fazer a igreja. Sempre, sempre. A família é uma coisa importante. A família é uma coisa muito importante. Mas tem gente que não sabe ser família. Tem gente que só sabe fazer fofoca. Tem gente que só quer ver o mal do outro. Isso não é família. A gente tem que aprender a levantar um ao outro. Quando um está para baixo, o outro levanta. Quando há pouca comida na tua casa, você divide o que tenha. É isso que é ser família. É isso que é ser família.
Seja família. Pratique o que Deus te ensinou essa noite. Porque Deus era família. Jesus era família. Ele veio mostrar o seu amor. Ele morreu na cruz por mim e por você. Para que a gente tenha vida eterna. E que a gente possa clamar tudo o que a gente precisa nessa vida. Porque Ele vai nos dar. O Senhor nem começou a fazer a obra ainda, tá? Ele nem começou a fazer a obra. Tem muita coisa para acontecer. E coisa boa, tá? As pessoas vão ser prósperas. A igreja, os filhos de Deus serão prósperos. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada por essa palavra, Senhor amado. Que a gente realmente possa pôr em prática, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor amado. E que a igreja realmente possa ser família, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar lado a lado contigo. Nos ensina, Senhor, realmente a nos importar com os nossos irmãos, Senhor amado. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Leva na tua paz, a tua proteção. Guarda-nos, proteja de todo mal, Pai. A nós e as nossas famílias, Senhor amado. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Yahushua. Amém e amém. Boa noite. Bom descanso.